Vez por outra, algum medalhão aí da indústria cinematográfica, como Quentin Tarantino, Steven Spielberg, Martin Scorsese, enfim, eles surpreendem a gente, né, com alguma coisa extratelona, alguma produção completamente fora da curva, tipo uma minissérie, um seriado para TV e tal, enfim. E dessa vez não foi diferente. Fala, galera do bem, Lúdio Simões sou eu, e é bem por aí, hein? E em se tratando de Pedro Almodóvar, você pode contar que a coisa sempre sai da curva. Esse grande diretor espanhol, sempre que pode, ele manda um recado claro de que chegou num ponto da carreira dele em que ele não precisa mais seguir certas convenções, ele vai pelo caminho que ele resolveu trilhar e quem quiser que corra atrás. Em vez de focar nas receitas de sucesso atuais ou seguir aquela tradição de tudo que ele sempre fez, ele preferiu dessa vez se dedicar à produção de um curta-metragem. E se antes rodar um curta-metragem significava o passaporte de entrada para muitos cineastas, né, nessa indústria cinematográfica, hoje em dia não, essa coisa mudou, sabe? Esse produto ele é muito mais consumido pelo público, principalmente nas plataformas de streaming. Ainda bem, né? Porque de uma certa forma esse formato ele tem uma quase impossível distribuição comercial. Então, com isso, né, os produtores independentes e os produtores, né, de porte menor e até aqueles que querem experimentar, eles acabam encontrando um público mais ávido, um público mais fiel e fazendo o trabalho deles, que é contar a história. É muito bom quando a gente atinge um ponto na carreira em que a gente pode pensar em fazer cinema pelo simples prazer de contar uma história, de não produzir alguma coisa para agradar um estúdio, para agradar produtores, para agradar, né, burocratas, magnatas e tal. Não, simplesmente não quero constituir um produto, né, de fácil aceitação mercadológica. Eu quero contar uma história, né, da maneira mais simples e mais bonita possível. E aí, com certeza, o curta-metragem é um caminho sem volta e é uma porta de entrada aí genial. O sucesso consiste em poder fazer o que temos vontade. Eu queria fazer um curta-metragem, não um longa, nem uma série, e foi o que eu fiz. E é aí nesse ponto que a gente começa a falar sobre esse projeto do Pedro Almodóvar. E eu que me confesso um fã de carteirinha de quase toda a obra do Almodóvar, eu confesso para você que, né, deixei o hype lá nas alturas quando eu fiquei sabendo que ele estava estreando agora o primeiro projeto, né, desse gênero cinematográfico, que é o Faroeste, numa sessão superlotada, disputada à tapa, uma sessão única, no segundo dia do Festival de Cannes, agora em 2023, ou seja, só Almodóvar mesmo, né, para proporcionar umas coisas assim. Lançado na seleção oficial do festival, Estranha Forma de Vida é um curta-metragem de 31 minutos que mistura no mesmo caldeirão a ousadia peculiar desse diretor de 74 anos e um certo pudor que a gente até pode chamar de cuidado, entendeu? Ele teve uma certa delicadeza para tratar desse assunto. E a explicação é bem simples. O filme é um faroeste, até certo ponto tradicional, com aqueles personagens queers, né, embrulhados em trajes Saint Laurent, trazendo para a tela toda aquela saga, sabe, misturada com todo aquele desejo, enfim, mas apresentado de uma forma muito velada, de uma forma muito cuidada, de uma forma muito, sabe, discreta. Caramba, sabe? A propósito, eu mencionei Saint Laurent porque, né, a marca francesa de alta costura, de perfumes e tal, de joias, ela é uma das produtoras do filme, então, não por acaso, ela jogou toda a luz, todos os holofotes que ela pôde em cima exatamente do figurino, né, destacando todo esse estilo rústico dos cowboys e tal, mas com uma elegância absurda e misturando tudo isso nesse caldeirão para colocar naqueles cenários de terra batida, naquelas casas de madeira, né, todas aquelas pessoas super elegantes dentro daquelas cidades minúsculas, e isso, de maneira geral, não tem como não trazer para a mente da gente aquelas figuras icônicas, tipo John Wayne e Companhia Limitada. Não por acaso, a paleta de cores do filme ela tende a destacar esses tons de terra e tal, e de certa forma potencializa também a aridez do que cada um daqueles protagonistas está sentindo ou está vivendo naquele momento, né? Isso foi jogado na tela de uma maneira extremamente árida, mas também extremamente elegante. E é nessa mesma atmosfera que a gente é chicoteado logo na abertura do filme, né, com o belíssimo fado Estranha Forma de Vida, né, da Amália Rodrigues, só que interpretado na voz do nosso baianíssimo Caetano Veloso. No filme, né, o nosso mestre baiano é dublado pelo Manu Rios, que é o Patrick, né, do seriado Elite da Netflix, tá lembrado? Pra quem não sabe, o Caetano Veloso e o Almodóvar, eles são amigos pessoais, e o Caetano já tinha interpretado num outro trabalho do Almodóvar uma versão de Cucurucucu Paloma para a trilha sonora do filme Fale Com Ela, que foi dirigido pelo Almodóvar em 2002. E para contar essa história, né, o diretor escalou dois superastros que não mediram esforços e que superaram todas as expectativas quando o assunto foi
criar um hype absurdo para esse filme. O Ethan Hawke, né, que veio vivendo o xerife Jake, e o Pedro Pascal, que interpretou o cowboy Silva. E aí a coisa não tinha como dar mais certo. Só em 2023 o Pedro Pascal teve à frente de duas grandes séries, né, o The Last of Us, né, do canal Max, e o Mandaloriano, do Disney Plus. Com isso, com certeza, o cara se, né, tornou o queridinho da América. Só que, na verdade, o Pedro Pascal, ele foi escolhido, segundo palavras do próprio Almodóvar, ele foi escolhido bem antes, né, de ter feito esse sucesso, né? O diretor declarou isso aí, que escalou o chileno bem antes dele alçar os píncaros da glória. Já o Ethan Hawke, esse aí dispensa apresentações, né? Mais recentemente ele pôde ser visto aí no cinema em títulos como Telefone Preto, de 2021, e O Homem do Norte, né? Que estreou agora em 2022. As comparações com O Segredo de Brokeback Mountain, né? Que foi dirigido pelo Ang Lee em 2005, e que na boa, sabe assim, na minha opinião, merecia ter levado o Tio Chico de Ouro em 2006 de melhor filme, perdeu pro Crash no Limite, elas, né, foram inevitáveis. Afinal, as temáticas são as mesmas, só que a narrativa é diametralmente oposta, e até a dramaticidade também, ela segue um outro caminho completamente diferente, ou seja, a comparação é inevitável, só que um pouco infundada. Tava tudo ali, só que, sabe, nos olhares, nas respirações, nos diálogos afiados, em toda aquela linguagem corporal extremamente clara que dispensou completamente, sabe, recursos como a nudez ou como, sabe, coisas mais explícitas e tal, para contar toda aquela história e para deixar claro realmente o que estava se passando ali entre aqueles dois personagens. E mesmo a história também é muito simples. O Jake e o Silva, né, os personagens do Ethan Hawke e do Pedro Pascal, eles se reencontram 25 anos depois de uma noite quente, regada a paixão e muito vinho, para tentar entender exatamente o que foi vivido, sabe, naquele momento e o que foi devidamente afogado durante esse tempo todo. E é no decorrer desse papo, sabe, que esses 25 anos eles são escancarados de uma forma bastante forte, bastante, sabe, autêntica, porque não tem mais essa altura do campeonato como deixar as coisas por explicar. É preciso que cada um deles coloque para fora tudo aquilo que ele tentou esconder de si mesmo e do mundo, né, durante esses 25 anos que eles passaram afastados e tentando, enfim, entender tudo isso. Nesse ponto, mais um mérito, né, para Pedro Almodóvar, que conseguiu jogar na tela 25 anos de história de dois personagens, ou seja, 25 anos de histórias paralelas, em 31 minutos, né, condensadas em 31 minutos. E isso tudo sem atropelar nada, sem correr, sem deixar nenhuma ponta solta, sabe? Caramba, né? Ser gênio é maravilhoso. E qual que seria, na verdade, o mote desse reencontro? Isso aí provavelmente a gente nunca venha saber. O diretor ele afirma que, pela narrativa, o Silva tem um objetivo, que é salvar a vida do único filho. Mas não é só isso que a gente vê na tela, e essa dicotomia toda, ela é absolutamente encantadora. O futuro dos dois personagens ele não tinha como ser determinado, ou ser definido, ou ser explicado em 31 minutos, até porque ele não aconteceu nos 25 anos que se passaram, ou seja, as coisas ficaram devidamente no lugar que elas tinham que ficar. E é aí que entra mais uma vez a genialidade do Almodóvar. Ele te deu as varas. Agora, vai lá e pesca. Do elenco ainda fazem parte atores como Pedro Casablanca, maravilhoso, de White Lines e do Toy Boy, e o José Condessa, que para quem não lembra é aquele ator português que teve no elenco da novela global Salve-se Quem Puder, mas lembra, a novela teve uma suspensão por conta da pandemia e tal, e aí ele foi para Portugal e não conseguiu voltar, porque ele já tinha compromissos assumidos lá e tal, enfim, aí tiveram que dar uma solução para o personagem dele na novela, porque o ator não voltou. Enfim, coisas que acontecem, né? Alguns críticos chegaram a dizer, na verdade, que esse filme era uma paródia debochada do gênero faroeste. Eu discordo, sabe? Afirmo que o que eu assisti ali foi um filme bastante interessante, uma narrativa fluida, sem barrigas, um roteiro impecável, sabe? Que levou a gente exatamente onde o diretor queria que a gente fosse e deixou a gente exatamente no ponto em que a gente deveria ficar. Ou seja, a história foi contada da maneira mais clara e mais objetiva possível, e se ficou alguma dúvida na cabeça do espectador, sabe, com certeza essa dúvida também ficou na cabeça e no coração dos próprios personagens, ou seja, isso pra mim foi o ponto mais genial desse filme. Se vale a pena assistir, eu não sei o que você ainda tá fazendo aí, que ainda não foi correr atrás, vamos ver aí o que o papômetro diz? E se você curtiu esse conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que estiver pintando por aqui. E se você não curtiu, faz isso tudo também, porque só assim você prova, né, que você é uma alma boa e vai ficar todo mundo feliz. Porque uma coisa é certa, a gente se vê no próximo set. Corta!